Porque, de certa forma, Henrique, a gente tem que entender que o nosso negócio, a prioridade e a inteligência do nosso negócio, ela se baseia na questão do consumo. Exatamente, Alessandro. O consumo é a essência da nossa atividade. Quem faz, quem pratica e quem está em rede de marketing multinível tem que se ater a esse detalhe. O consumo é a essência do nosso negócio. Agora, antes de chegar no marketing multinível, eu queria deixar uma coisa bem assentada aqui, que é a diferença que, ao longo dos anos, veio acontecendo para que chegássemos hoje ao marketing multinível. Não, fica à vontade. Esse apanhado é interessante para que as pessoas entendam um pouco a questão histórica. Nós sabemos hoje que o mundo está sobrevivendo porque existe um mercado de consumo. Né? Então, algumas empresas... Há uma preocupação, não sei se você soube, hoje foi anunciado pelo governador Dória, lá em São Paulo, novamente aí a tarja vermelha, como ele faz, o fechamento, né, de São Paulo, não sei se você soube, né? Algumas restrições e o pessoal está desesperado, né? Porque estão relatando aí que estão querendo quebrar o comércio, né? Restaurantes, pessoas que realmente precisam, né, movimentar a questão financeira da cidade, né? Esses profissionais, eles estão sendo prejudicados, que nós sabemos pela questão da pandemia. Por quê? Porque no momento que você faz com que as pessoas elas não tenham a liberdade, né, de ir e vir, que a grande questão é essa, no momento que você fica com medo, né, e você está proibido de ir em determinados lugares, o que é que acontece? Aquele profissional, aquele proprietário que constituiu aí a sua empresa, ele vai perder muito dinheiro por causa disso. Né? Exatamente. Esse foi o grande problema que que nos trouxe a pandemia. Né? A pandemia botou às claras um problema que já existia, esse problema já existia, a dificuldade de você ter que participar de uma atividade empresarial e está nos conduzindo a uma nova forma de ver essa solução para esse problema, que é o marketing multinível. O marketing multinível vai permitir que se tenha segmento nessa atividade. A atividade empresarial só vai poder ser continuada se partir mais para aprofundar mais para a utilização do marketing multinível. Para você ter uma ideia, naquilo que eu chamo de racionais mais, que começou uma acumulação de patrimônio, num determinado momento, esses racionais perceberam que aquela acumulação de patrimônio não servia muito, a não ser para ser estoque. Né? E aí ele parte para o comércio. E surge a primeira fórmula de se estabelecer o comércio entre pessoas, que foi o escambo. O escambo foi muito interessante no primeiro momento, porque desafogava o estoque acumulado daquele racional mais que tinha acumulado patrimônio. E no escambo ele fazia a troca do seu excedente de produtos por coisas que ele precisava e não tinha em seu estoque. Então, quem tinha alguma coisa do interesse dele, ele trocava com aquilo que era do seu estoque, né, e resolvia o seu problema. Mesmo assim, isso nas raízes do comércio, né? Isso nós estamos falando do início do consumo evoluindo para acumulação de patrimônio, excedentes de produtos e o escambo como fórmula, como maneira de dar vazão àquele estoque acumulado. E o interessante do escambo, quando vem, nesse momento, ele vem trazendo em si apenas o interesse, a troca pelo interesse do bem, não tendo nenhuma importância de valor monetário. Então, trocava-se. Quem tinha, por exemplo, um excedente de açúcar, trocava por 1 quilo de sal. Não importa se trocava 3 sacos de açúcar por 1 quilo de sal, porque não tinha valor monetário.
Era mais pela necessidade, né? Era o interesse O que se media era mais a necessidade. Poxa, eu preciso tanto assim de sal e você precisa tanto assim de açúcar. Então, pela emergência da história, né? Exatamente, Walter. O Pela escambo, emergência do produto, aí funcionava o escambo. Né? Exatamente. E o escambo, eu reputo uma coisa de grande importância para a época, porque tirou a ganância do negócio, não tinha ganância, não tinha aquela avidez pelo lucro. Uhum. A operação era realizada na satisfação do interesse pessoal de cada um. E resolver a necessidade do próximo. De cada um. Você resolveu a necessidade. Exatamente. Um precisava só de 1 quilo de sal e tinha 10 quilos de arroz. Ele decidia os 10 quilos de arroz para aquele que precisava de 10 quilos de arroz. Mas não existia aí o peso do valor monetário daqueles bens patrimoniais. Perfeito? Dá para trocar sogra também, assim? Interessante, mas não chegamos a esse ponto, não. E nessa troca de bem patrimonial, os racionais mais evoluíram para uma outra fórmula, que foi da troca de patrimônio apenas pela necessidade, pelo interesse de uma coisa pela outra. Eles evoluíram para o comércio. Daí a necessidade de criar uma moeda que tivesse ela em si o seu valor intrínseco. Quer dizer, então você não acumulava mais bens, acumulava moeda que correspondia ao valor daquele patrimônio que você tinha em estoque. Perfeito? E a partir desse momento começa a surgir surgindo a moeda, surge o capital, e surgindo o capital, surge uma figura que até hoje, é detestada por muitos e adorada por muitos outros, que é o capitalista. Isso. Daí você tem o surgimento da relação capital versus trabalho, porque o racional que não evoluiu para racional mais ficou apenas no trabalhar. Sobreviver pelo trabalho. O que ele tinha para entregar era a mão de obra. Perfeito? Então ele tinha que entregar essa mão de obra para quem? Para o capital. Mas é uma relação que eu costumo dizer que é uma relação conflituosa e incestuosa. Porque são irmãos siameses. Capital e trabalho não se associam. Isso. Não tem como. Eu, como capitalista, preciso do trabalho para realizar o meu produto. E o trabalho precisa de mim para poder oferir o seu dinheirinho para sobreviver. Até porque isso foi colocado, né, como você possa colocar aqui, desde do tempo que o homem foi expulso do paraíso, né? Isso. Então você agora vai precisar suar para poder ter o seu sustento. Exatamente. Foi dito assim quando ele foi expulso do paraíso. Exatamente. É bíblico. Né?